tem interesses em conflito. E o povo não é um interesse primário. Mas é isso que acontece. Mas eu digo assim, se você perguntar por que a grande maioria dos políticos são bandidos? Não use essa palavra. Mas eu digo que é. Não, mas a maioria não é boa. A maioria não é, porque se a maioria das instâncias de decisão política e dos espaços de poder fossem de pessoas, primeiro que a honestidade é obrigação. Sim, vira uma virtude, porque a bagaceira é grande. Por isso que é até um absurdo. As pessoas dizem, não. Quando você pergunta numa qualitativa qual é a minha primeira, as características que as pessoas mais gostam em mim, é porque eu sou corajosa. Tem os que me odeiam porque eu sou corajosa. Tem os que me odeiam e me perseguem de forma implacável porque eu sou honrada. Para mim, ter um código de honra inabalável é minha obrigação. É minha obrigação comigo, com o que minha mãe me ensinou, né? Com o meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 3 meses de idade. Meu pai trabalhou aqui muitos anos da juventude, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou sertaneja, nordestina. Meu pai trabalhou como pedreiro aqui muitos anos. Saiu daqui aleijado de carregar saco de cimentos. Voltou para o Nordeste com meu irmão mais velho enrolado em trapos. Que foi assassinado quando a gente era adolescente, com um balaço de 12 no peito. E como era pobre, nunca ninguém queria saber quem foi que mandou matar. Todos os natais da minha infância, Natal e Ano Novo da minha infância, eu passava num quartinho de empregado onde minha mãe ia costurar em Maceió. Então, eu sou a prova viva do que a educação pode fazer numa pessoa. Eu jamais, da família de onde eu vim, não sou de família tradicional, não sou de família política, eu sou de uma família muito pobre, passei circunstâncias extremamente difíceis na minha infância. Então, eu sou a prova viva do imenso poder que a educação pode ter na vida de uma pessoa. Eu jamais poderia pensar em ser uma professora universitária, jamais poderia pensar de sequer andar nos tapetes azuis do Senado, eu jamais poderia imaginar, sonhar, chegar onde cheguei. O meu irmão, o outro meu irmão, tem o mais velho que foi assassinado, o meu outro irmão que é médico, concursado, eu jamais, nada estava escrito, quer dizer, fora espiritualmente escrito por Deus, mas nada estava escrito na realidade cotidiana que nós poderíamos chegar onde chegamos. Então, nós não chegamos porque a elite política e econômica nos deu a mão. Nós chegamos pela imensa força de algumas pessoas das nossas famílias e pelo que a educação nos tirou do pântano de tristezas e lágrimas. Foi a mão da educação que nos puxou, que nos arrastou e que possibilitou que isso acontecesse. E por que a política não faz? Ora, tudo depende das instâncias de decisão política e dos espaços de poder. Queríamos nós que a vida se resolvesse com as pessoas se reunindo assim, com as famílias, com os vizinhos, né? Queríamos nós que estivéssemos num padrão tão civilizado de sociedade que não precisássemos dos intermediários. O que é que acontece? Por que é que eles não se preocupam? Veja, o país é riquíssimo. O país tem quase 5 trilhões de orçamento. 1 trilhão é mais de 1.000 bilhões. É até difícil de se pensar. Nós temos um país de dimensões continentais com um potencial de áreas agricultáveis, de recursos hídricos, tem bancos poderosíssimos, públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, que é uma estrutura poderosíssima. Banco do Nordeste, nós temos uma estrutura de pesquisa e tecnologia de altíssimo nível, que é a Embrapa, que produz ciência, tecnologia para a agricultura. Nós temos as universidades, nós temos os laboratórios de pesquisa, nós temos plataformas de tecnologia que poderiam já, há mais de 10 anos, já poderíamos ter produzido vacina e soro para dengue, zika, chikungunya, que deixou um monte de pessoas em situação dramática, que promoveu microcefalia, milhões, milhares de crianças em situação extremamente dramática, especialmente quando são famílias pobres. Nós temos o SUS, que é a lei mais avançada do planeta. Nós temos a lei de diretrizes e bases. Nós temos a lei orgânica da assistência social. Nós temos um país riquíssimo. Nós temos o Rio de Janeiro, riquíssimo, o Rio de Janeiro que eu digo, que é por isso que quando você brincava dizendo que não acreditava que eu vim aqui, a minha razão
de estar aqui é pelo Rio Profundo. É pelo Rio Real. Entendeu? Não é a Marquês de Sapucaí, né, que eles vendem. E é o Rio Real, não são os cartões postais. É tudo muito diferente. Tudo muito diferente dos cartões postais. A mãe natureza é belíssima e generosa com o Rio de Janeiro. Mas as mãos humanas que conduzem, que saqueiam o Rio de Janeiro e o Brasil, que impedem que o Rio de Janeiro possa ser tão belo como a natureza o possibilita, não tem justificativa. Como é que tem mais de 90 bilhões, tem leis as mais avançadas? Por que é que isso não acontece? Por quê? Aí eu volto para aquele assunto inicial. Por que a maioria dos políticos, e aí eu não estou falando de esquerda e direita, porque tem bandido e gente honrada em todos os cantos. Eu estou dizendo assim, olha, por que a maioria dos políticos, eles não mudam? Porque eles não passam a ter vergonha, pelo menos, vergonha na cara e amor no coração. Porque eles sempre contam com a pior das impunidades, que é a impunidade das urnas. A pior das impunidades não é necessariamente o judiciário, tem gente maravilhosa lá e tem gente que patrocina a impunidade também. Mas a pior das impunidades, que confere ao político o direito de continuar sendo bandido e omisso diante das profundas e inimagináveis dores por que passam as pessoas espalhadas pelo Brasil e aqui no Rio de Janeiro, eles sempre contam com a impunidade das urnas. Eles sempre acham que... Aí por que ele vai mudar? Se ele... Nossa, né? De muitos, sim. De muitos dos eleitores, sim. De muitos eleitores, sim. De muitos eleitores. Então, por quê? Porque eles continuam achando que vão continuar fazendo isso. Ora, vão continuar ganhando. Eu estou dizendo assim, eu tive vitórias eleitorais e tive muitas derrotas eleitorais. Sim. E o que era duríssimo para mim era eu ser odiada, perseguida e derrotada pelo que eu considero minhas virtudes. Então, o que era? Eu sou uma pessoa braba, sou uma pessoa muitas vezes chata, com o que é errado. Não é que eu seja iluminada, ungida pelos deuses, só eu sou a santinha, não tem nada a ver com isso. Eu só não gosto de duas conversas, entendeu? Então, se você é de esquerda ou de direita, eu lhe respeito profundamente, desde que você não seja cínico, dissimulado, não seja da turma de sorrir na frente, facada nas costas, sabe? Mel na boca, bilis no coração, essas coisas que eu não gosto. Então, se eu estou lá para trabalhar. É minha obrigação trabalhar. Então, eu estou lá para ser disciplinada, para ser estudiosa, para cumprir minhas obrigações como parlamentar. A tarefa mais nobre do parlamentar é fiscalizar, monitorar, não aceitar bandidagem, não aceitar que aquilo que está no plano plurianual, que um governo toma posse, ele apresenta um projeto para os 4 anos. Ele depois, todos os anos, a gente tem a obrigação de votar a lei de diretrizes orçamentárias. Lá vai dizer quantas vagas a mais eu vou criar no berçário, na creche, se eu vou criar os projetos sociais, né, que o Adriano tanto defende, se eu vou viabilizar os mecanismos de dinamização da economia local, os pequenos empreendimentos que salvam e garantem liberdade econômica para pais de família, sim, para mães de família, às vezes chefes de família sozinhas, os centros de capacitação profissional e inserção produtiva para a juventude, a escola integral, o centro de música, cultura, esporte. Por que é que isso não pode ser feito? Onde é que está dizendo que não pode? Se a lei já possibilita. Agora, significa que, ao invés de jogar um monte de recursos do orçamento para encher a pança dos banqueiros, para viabilizar a estrutura dos grandes e dos poderosos, tem que mudar a engrenagem. Se for necessário, quebrar e fazer outra. Mudar a engrenagem. Olha, qual a lógica que explica que o mesmo país, onde milhões de pessoas ficaram absolutamente desesperadas por causa do desemprego ou porque não podiam sair de casa na época da pandemia, o mesmo país que produz isoladamente, é o maior produtor de comida do planeta Terra, é o mesmo país que assiste os seus filhos correndo atrás de osso e pele de frango. O país que mais exporta comida.
financiadas por dinheiro público, porque foi o BNDES que financiou, foi o Banco do Brasil. Então, não tem lógica. Qual é a lógica que explica? Você fica numa fila, enquanto muitos fizeram fila para comprar iate, apartamento de luxo. Eu não sou contra quem é rico, não. Eu só não posso aceitar é que o poder público financie tudo para os ricos e a grande maioria da população receba as migalhas que caem da mesa do banquete farto do poder.